só para. Mas deixa eu entrar aqui primeiro e deixar o material na aula. Eu deixo preparado aqui. O Nelson, hoje eu vou querer falar um pouco, um Pois não. pouco não, falar sobre opções reais, entendeu? Eu gostaria que você desse uma aula. Eu vou dar a minha aula aqui, aí depois você. Eu não sei se vai dar tempo hoje, provavelmente não, mas aí você, na próxima quarta, Ah, tranquilo. você dá aula de opções reais para nós, Ah, eu também vou dar aula para tá? o professor Chaim, ele também pediu. De opções reais? Opa, legal, Vai legal. ser a semana de opções reais. Isso. É. Semana Semana que de vem, opções né? reais. É, é. Quarta-feira. Segunda-feira eu não vou dar aula. Certo. Quarta-feira. E a É, gente fala sobre isso na eu quarta-feira. espero que Quer você não dizer, seja eu preso. vou dar aula hoje, eu não sei. Ah, preso ou morto, né? Que agora tá até tiro lá. Eu vi uma, uma, como é que se diz? Eu não quero usar adjetivos assim, mas uma esquerdista, vai, uma pessoa lá da. Deixa para lá, deixa para lá. Pô, Deixa para lá, senão, jornalista, dá tiro lá, tal. deixa para lá, senão o É, TSE desmonetiza aqui esse canal. é. É mesmo. Nem tinha pensado nesse detalhe. Demonetizarem o meu canal. É me mandar embora. Demonetizar é me mandar embora da UNB. Seria a única alternativa. Mas, sei lá, né? Sei lá. É uma coisa esquisita, viu? Então, Ai, ai. você vai pedir um intervalo agora, antes de começar a Vou, aula? vou, vou pedir um intervalinho, uns 5 minutos. Aí o pessoal, tá, gente, eu vou deixar aqui esse material, que é o material que a gente vai dar hoje, e eu vou. Uns 5 minutinhos aí só para eu encher a minha água aqui e esvaziar de um outro lado. Até daqui a pouco.
Bom, gente, boa noite. Não sei se o professor Nelson voltou. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos começar um modelo de opções reais. O Rodrigo está aí, o pessoal da pós? Estou aqui, professor. Rodrigo. Beleza, Rodrigo. A Denise está aí? Ainda não entrou, não, nem ela nem o É, William. tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o modelo de opções reais, que é um modelo utilizado bastante aí para gestão de riscos. É uma coisa bem quantitativa, bem interessante, que normalmente é aplicado, no caso de opções reais, aplicado em investimentos, né? Em projetos de investimento e tal. É um projeto de investimento de uma ferrovia, rodovia, fazer um viaduto, uma ponte, uma coisa assim, uma estrada. Então, você faz um fluxo de caixa, acha um valor, presente líquido, um VPL, tem uma taxa de desconto, custo capital, e você aplica o modelo. Por quê? Porque nesse modelo você está considerando alguma coisa que em pouquíssimos projetos se considera, que são as incertezas do mercado, né? Então, esse modelo ele tem essa finalidade, tá? Ele avaliar as incertezas de mercado. Na realidade, comecei a trabalhar com isso aí numa análise de investimentos em infraestrutura portuária no Brasil, que eu fiz essa aplicação, esse modelo, esse estudo. Na época, fui fazer o pós-doutorado lá em Coimbra, né? Então, eu tive, na realidade, com o professor Pedro Godin e os professores Pedro Godin e Pedro Torres, que nós fizemos esse modelo, que eu vou apresentar no final lá, tá? Mais como um exemplo, ok? Mas primeiro eu vou dar uma teoria para vocês, alguns exemplos. E também esse meu modelo também não é uma coisa tão importante. Se não der para dar, eu prefiro até que o professor Nelson dê a aula dele. Aí, se sobrar um tempo depois da aula dele na próxima quarta-feira, sim, segunda-feira a gente não vai ter aula, tá, gente? Então, a gente só vai ter aula na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, provavelmente a gente não vai terminar isso hoje. Então, a gente continua na parte 2, né? Mas eu gostaria primeiro que o professor Nelson desse esse curso na visão do Risk Simulator, né? Com a aplicação do Risk Simulator, tá? Mas então, vamos lá. Eu tenho, portanto, essa parte 1, a gente vai dar uma teoria de opções reais, tá? Falar um pouco mais, vocês conhecerem um pouco, ter uma noção do que é, tá bom? Então, os contratos de opções eles podem ser caracterizados pela especificação do período de exercício. Nesse caso, os tipos mais comuns são a opção europeia, que é um contrato de opção que pode ser exercido apenas em uma data fixa específica no futuro. É bom dizer, né, a gente vai falar isso um pouco mais lá na frente, que isso aqui, opções reais, veio do contrato de opção, que é um contrato financeiro, né? Nós vamos ver mais para frente, mas você compra um ativo, né? E tem uma pessoa que vende um ativo e você compra aquele ativo ou não, combinado de um determinado período de tempo futuro, né? Então é mais ou menos isso. Então existem algumas opções de como funciona essa opção, né? O contrato de opção. Uma das opções é o tal da opção europeia.
ela só pode ser exercida apenas em uma data fixa específica no futuro. A opção americana é um contrato de opção que pode ser exercido em qualquer instante, até a data do vencimento. Tá? Existe uma grande variedade de contratos de opções especificados de várias formas disponíveis para vários tipos de mercado. Então, basicamente é isso. Você faz um contrato, alguém se dispõe a comprá-lo ou não, a exercer aquela opção lá no futuro. Tá? Você lança uma opção e alguém exerce ou não aquela opção lá no futuro. Quer dizer, o lançador da opção, ele lança, ele pode vender ou comprar, depende do tipo de opção que ele lançou, lá no futuro, tá? E o comprador ou vendedor da opção, depende da situação que ele está, né, de compra ou de venda, ele pode exercer a opção ou não. Então, só para a gente... Deseja responder a seguinte pergunta, né, só para a gente entender o contrato de opções europeias, por exemplo, né? Quanto se deve pagar hoje por um contrato de opção para ter direito à compra ou venda, depende da opção, né, de um ativo que vale hoje S, numa data futura qualquer, por um preço X. Tá? Então, o ativo vale S hoje, aí lá você estipula uma data futura e, por um preço X, você exerce ou não exerce aquela opção. Tá? Tem o lançador e tem aquele que é comprador ou vendedor, que ele tem a opção de compra ou venda lá no futuro. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, por exemplo, né, sabe que uma opção de compra chamada call, né, numa determinada data T, tem valor dado por... Então, o valor daquela opção de call, né, chamado CT, ele é o máximo entre ST menos X, que é a posição comprada. Né? ST é o valor, lembra que é o valor de hoje, e X é o valor lá na frente. É o máximo disso ou zero, porque se for negativo, ele não vai exercer a opção. Né? Aí ele é zero, no caso de uma posição comprada. E numa posição vendida, seria o mínimo. Né? Se for negativo, X menos ST, ele exerce a opção, ou se não exerce, é zero. Da mesma forma, se eu for lançar uma opção de venda, put, numa determinada data, ela tem o put, veja que é o PT agora, é put, né? Ele é máximo de X menos ST, que é a posição comprada, ele exerce, né? Se for positiva essa posição, ou não exerce. Da mesma forma, numa posição vendida. Então, onde CT é o preço de uma opção de compra no instante T e PT é o preço de opção de venda no instante T. X é o preço do exercício, né? Lá, depois da data T, do tempo T, na data definida, né? E ST é o preço do ativo no instante T. O lançador é o agente que lança a opção. Ele tem a obrigação de comprar ou vender a opção desde que o detentor queira. O detentor, portanto, né, eu lanço a opção, vai ter o detentor, que é aquele que queira comprar ou vender a opção, conforme é combinado. Se for opção de compra, ele vai comprar, ele vai exercer a opção ou não, de acordo com a situação dele. Né? Se o mercado tiver acima daquele valor, ele vai exercer a opção de compra. Por quê? Porque ele vai comprar e ele pode vender no mercado a um preço maior. Tá? Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Então, tem o lançador, né, que lança a opção, ele recebe um prêmio, um preço, né, para remunerar o risco que ele está assumindo. E o detentor é o agente que tem o interesse, mas ele não tem a obrigação de comprar ou vender aquela opção conforme a combinação no contrato, tá? No contrato de opção. Ok? Vamos lá para frente, vamos ver se a gente torna isso mais entendível. Então, vamos supor a opção call europeia. Supõe a opção de compra europeia de uma ação da Petrobras PN. A data de vencimento é dezembro de 2018. Óbvio aqui que esse exemplo foi lá para 2017, né? Mas tudo bem.
Vamos supor que eu tenho uma data, eu estou lá num outro período anterior a esse, obviamente, né? Então, o preço de exercício X é de 60, né? O prêmio pago pela opção é de 30 centavos. Esse é o prêmio, né? Então, vamos supor que a posição comprada seja o seguinte: se na data do vencimento, né, digamos que essa opção foi negociada lá em janeiro de 2018, vamos supor, tá? Se na data do vencimento o valor da ação atingir 62, veja que ela estava 60, né? O detentor exercerá seu direito de compra a 60. Por quê? Porque ele contratou 60. Né? Esse foi o contrato de opção dele. E aí ele deverá revendê-la, né? Ele vai comprar para revendê-la a 62, que é o que está o preço do mercado. Portanto, ele ganha essa diferença, né? Se o valor atingir 57, evidentemente que o detentor não vai exercer a opção dele. Por que eu vou comprar uma coisa, né, a 60, sendo que o preço de mercado está 57? Né? Como ele tem a opção de compra, ele não vai exercê-la, né? Provavelmente ele vai comprar no mercado, né? E ficar com um preço, o ativo com um preço menor, se ele quiser fazer isso, né? Mas ele não vai exercer opção com aquele contrato de opção que ele fez, tá? E ele tem esse direito, né? De exercer ou não a opção. Na posição vendida, se na data de vencimento o valor da opção preferencial da Petrobras atingir 62, o lançador, que é aquele que lançou a opção, né, terá que vender a 60. Resultado, ele perde 2. Né? Se na data do vencimento o valor atingir 57, isso é o cara que está com a posição vendida, né? Se na data do vencimento o valor atingir 57, o detentor da opção não exercerá o direito de compra, que foi o que a gente falou anteriormente. Não vai exercer por 60. Então, o lançador não perderá nada. O prêmio pago pelo detentor da opção agora é do lançador, né? O resultado é 0. Tá? Então, como é que ficaria isso matematicamente? Né? O resultado CT seria o máximo de ST menos X ou 0. Então, a posição comprada. E no caso do resultado do máximo ST menos X 0, ficaria o mínimo, que seria a posição vendida. Né? Ok, gente? Então, essa aí é uma situação de call europeia. Né? Exemplo de put. Suponha que a opção de venda europeia de uma ação da Eletrobras, ON, a data de vencimento é novembro de 2018, o preço de exercício X é de 33. O prêmio pago pela opção P é de 3. Tá? Então, o que é a posição comprada? Se na data de vencimento o valor da opção atingir 28, o detentor opção de venda, que é chamado long position in a put option, exercerá seu direito de vender a 33, né? Adquirindo-a por 28. Portanto, ele ganhará a diferença de R$5. Tá? Então, ele contratou a 33 para vender a 33, chegou lá, o preço é 28, né? Ele poderia ou não exercer a opção dele. Óbvio que, como o preço era menor, ele exerceu e ele ganha 5. Né? Se o valor atingir 40, o detentor, veja que eu estou falando do detentor, não do lançador, não exercerá seu direito de venda por 33. Tá? Por quê? Porque ele pode vender a 40. Né? Então, PT, no caso, igual a 0. Na posição vendida, se na data do vencimento o valor da opção da Eletrobras atingir 28, o lançador da opção de venda, que chama short position e na put option, terá que comprar a 33. Veja que eu estou falando do lançador agora.
não é do detentor. Então, ele terá que comprar 33, apesar de estar no mercado a 28. Tá? Aí ele, o lançador, perde 5. Se na data do vencimento, isso é a posição vendida, tá? Se na data do vencimento o valor atingir 40, o detentor da opção de venda, ele não exercerá seu direito de vender a opção por 33. O lançador não perderá nada. O prêmio pago pelo detentor da opção agora é do lançador. E o resultado é 0. Né? Então você tem a posição comprada e a posição vendida aí, da forma representada aí por essas equações que nós vimos anteriormente. Então, é assim que funciona mais ou menos esse negócio, tá? De opções, tá bom? A opção, só que isso que eu falei para vocês é opção financeira. O que a gente vai ver é opções reais. Na realidade, esse conceito de opções reais, ele vem do conceito de opção financeira, tá? Então, as opções são instrumentos financeiros que chegaram lá. A primeira ideia de opção, de contrato de opção, foi o contrato de opções financeiras. Não era? E aí veio essa questão de você fazer o contrato de opções reais, quer dizer, dando uma visão de projeto. Quer dizer, eu vou fazer um projeto, eu continuo com aquele projeto, não continuo com aquele projeto, eu tenho opção de continuar ou não continuar com aquele projeto. Né? Então, vou exercer a opção de continuar, vou exercer a opção de exercer alguma expansão ou vou abandonar. Quer dizer, abandonar seria vender o projeto lá na frente. Né? Isso está muito sendo feito agora, né, com esses novos contratos, novos modelos de contrato que a infraestrutura no Brasil está se fazendo com o ministro Tarcísio lá. Então, o que ele trabalhou? Ele trabalhou, na realidade, a questão de opções. Foi muito interessante, porque ele está trabalhando mesmo é a questão de opções reais. Né? Ele está dando opção um leque de opções às pessoas que entram na licitação. Né? Isso é muito bom, porque você começa a mitigar risco. Né? Então, a opção, na realidade, de contratos, de projetos, ele mitiga risco. Né? Então, por exemplo, opções são instrumentos financeiros que conferem a seu titular o direito de comprar o call, né, ou vender o put, um ativo, e não a obrigação por um preço determinado. Já o vendedor ou comprador é obrigado a concluir, quer dizer, é aquele lançador, né, chamado lançador, é obrigado a concluir a transação. Né? Isso aí está no livro Dixit Pindic, que é um livro que fala bastante em artigos, né? E Hull também tem um artigo do Hull de 1996, que fala bastante sobre isso aí. A teoria das opções reais surge como analogia ao conceito das opções financeiras, é um direito sem obrigação de exercer a opção. Na realidade, é um VPL chamado VPL expandido, que é igual a um VPL tradicional, mais um VPL, ou um valor da flexibilidade gerencial, que é o chamado valor de opções, né? Valor das opções. Tá? É um VP de opções, né? Um valor presente das opções. Ok? Então, portanto, as opções reais permitem valorar a flexibilidade para reagir a eventos incertos. Por isso que ela é importante em incerteza. Quer dizer, aí eu vou tomar uma decisão de acordo com um possível modelo de incerteza que eu tenho. Dessa forma, a possibilidade de rever a estratégia inicial e alterar o plano de investimento de acordo com as novas condições econômicas traz um ganho gerencial não previsto pelos métodos tradicionais. A análise clássica do VPL, né? Quando eu falo análise clássica, é o modelo normal de cálculo do VPL, determinístico, como nós vimos lá em engenharia econômica, né? Considera que os fluxos de caixa são descontados a um custo de oportunidade do capital ajustado ao risco. Então, eu tenho lá uma taxa de desconto, um custo de capital, que ele está ajustado ao risco. Pronto, acabou. Aquilo ali é o máximo que eu consigo avaliar de risco num VPL normal. Né? VPL considerado clássico. Né? Essa é a técnica mais aplicada, envolver desde o processo de fusões e aquisições
até a simples compra de máquinas e equipamentos. Eu digo essa técnica, a técnica de opções reais. Tá? No entanto, essa técnica não leva. Oh, desculpe, a técnica clássica, né? Não é opções reais, de clássica. Né? No entanto, essa técnica não leva em consideração a flexibilidade inerente ao processo de orçamento de capital que resulta da volatilidade do ambiente, as incertezas do ambiente. Então, eu tenho lá embutido naquele custo de capital uma certa taxa de risco, digamos assim, mas ela não olha a volatilidade do ambiente, as incertezas do ambiente. Ao longo da execução do projeto, decisões são tomadas de forma dinâmica, dependendo das circunstâncias. É a flexibilidade gerencial. Então, a ideia de opções reais é essa, né? Que ao longo do projeto ele considera, né, essas decisões, né, considera essas incertezas, essas flexibilidades. Ele tem que ter flexibilidade para considerar essas incertezas. É isso que ele está falando aqui. Tá? Aqui tem vários conceitos, tá, que eu até botei, até para dar uma. Mas são coisas também que, às vezes, se repetem. Tá? Então, as despesas e o investimento devem ser consideradas, em grande parte, como um custo irreversível. Por exemplo, a construção de uma linha férrea dificilmente poderá ser recuperada após sua conclusão. Então, são os custos afundados, né? Exceto com a venda de alguns ativos rodantes, a construção de uma eclusa, na qual, depois de pronta, verifica a falta de armadores, né, e operadores com interesse de utilizá-la. Nesses casos, investimentos mal sucedidos, incorretos, em grandes ativos imobilizados pelo Estado sem o retorno esperado. Então, ele está dando algumas coisas que. A gente está falando de algumas coisas que podem. Que confirmam essa questão das incertezas. Né? As incertezas decorrem da capacidade de predizer o futuro, sendo que atuam diretamente na decisão de investir. Variáveis como o valor do insumo, aço, cimento, etc., as taxas de juros, as crises cambiais, as mudanças de governo, adicionam elementos suficientemente importantes nas análises dos projetos, principalmente os projetos governamentais, né? Que são os projetos maiores, são essas coisas grandes, né? Em que uma empresa privada ou particular tem que entrar, ela tem que analisar esse tipo de coisa. A possibilidade de adiamento do investimento deve ser levada em consideração pelo gestor como uma opção. Nesse caso, deve-se estar atento ao custo de adiar o investimento, ao custo de deixar de prover melhorias de bem-estar à população, avaliando o benefício da entrada de uma nova tecnologia no futuro ou a maior maturidade futura do local para maximizar o usufruto do investimento. Então, esses são conceitos que nós pegamos aí que tem a ver com a questão das opções reais. Aí, um artigo do Souza, Oliveira e Bergman Jr. descreve 6 variáveis básicas nas quais dependem tanto as opções financeiras quanto as reais, as opções reais, que é o ativo subjacente sujeito ao risco, que é o ASSR chamado. É o valor do ativo real sem considerar as flexibilidades gerenciais. Quanto maior esse valor, maior o valor da opção. Exemplo, o valor de um projeto, uma concessão, uma construção de grande vulto, etc. Preço de exercício. Nas opções financeiras, é o valor do título no momento da sua maturidade. Na opção real, é o montante necessário que deve ser investido para realizar a opção. Exemplo, o valor necessário do investimento para se seguir adiante no projeto. Então, eu tenho uma expansão de um projeto. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Então, o preço do exercício é aquele valor que eu vou pagar para expandir aquele projeto naquele determinado momento. Tá? Ou se eu quero vender, eu quero abandonar, né? Esse termo abandonar é vender o meu projeto, né? o meu investimento. Eu fiz um investimento, aí um projeto, aí comecei a construir alguma coisa. E depois eu quero vender. Bom, qual é o preço que eu consigo
para abandonar aquele projeto, né, de abandono, preço de abandono. Esse seria o preço de exercício, no caso, o preço de abandono, né? Prazo de vencimento da opção é o período pelo qual a opção está disponível. Para as opções reais, é o tempo necessário que deve ser investido para realizar a opção. Exemplo, uma concessão para exploração de uma rodovia, né, cedida por 25 anos pelo governo, por exemplo. Então, esse é o prazo de vencimento, são 25 anos. O desvio padrão, desculpe, do valor do ASSR. Lembra que o ASSR é aquele ativo subjacente, é o valor presente de um projeto, por exemplo, né? Então, o desvio padrão é o valor da volatilidade do fluxo de caixa daquele projeto, por exemplo, né? É a medida de volatilidade, são os riscos e as incertezas relatados ao retorno futuro esperado do investimento. Quando se analisam as opções financeiras, sua estimativa é facilitada, pois os preços dos ativos negociados são observáveis. Desta feita, é possível estimar a variância de seus retornos. Para as opções reais, desculpe, essa é a maior dificuldade de cálculo, pois geralmente os ativos, os projetos, as obras não são negociáveis no mercado. Portanto, faz-se necessário recorrer a algumas simulações, né? Aí, ó, importância até do Risk Simulator nesse processo, tá? Ele tem uma forma de se fazer simulações de uma forma muito distribuições, né, de tal forma que você consiga avaliar melhor as variâncias, né, as volatilidades, né, para encontrar a volatilidade do produto ou a obra que estiver sendo executada. Uma alternativa é encontrar proxies de mercado, isto é, empresas ou ativos que tenham ações negociadas em bolsa e que tenham semelhança com o caso em análise. Então, eu vou lá, pego algum ativo, né, por exemplo, eu quero construir uma obra mineradora, né, uma mineradora, tal. O projeto é uma mineradora. Eu tenho dificuldade de saber qual é a variância disso, ou o desvio padrão, quer dizer, a volatilidade desse processo. Eu posso ir lá na Bolsa de Valores e vejo o comportamento dos ativos das mineradoras, no setor de mineradoras, então de uma mineradora importante, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, e vou lá, e eu estou dando um exemplo, tá, gente? E vou lá e pego essa variância aí dos preços desse ativo e uso como o desvio padrão, ou a volatilidade do ASSR do projeto, né? Taxa de juro livre de risco é a taxa esperada livre de risco. À medida em que a taxa de juros aumenta, o valor da opção também aumenta, pois o valor do preço do exercício é realizado no futuro. Por que eu tenho que ter essa taxa de juros de risco, de livre de risco, né? Porque ela é uma comparação, valor-comparação, né? À medida que a taxa de juros aumenta, o valor da opção também aumenta. Então, tem que ver qual que é, né? Essa taxa de juros é importante para mim também, né? Para eu saber qual é o custo de oportunidade disso aí, não é? Eu estou trabalhando com custo de oportunidade, estou trabalhando com um valor econômico, né? Dividendos para as opções reais são os fluxos de caixa descontados futuros produzidos pelo projeto. Quando no projeto existe dividendo, o valor diminui e, portanto, o valor da opção, né? Tá? Então, nesse caso, ele faz uma analogia dos dividendos de um ativo de ações, quando eu faço um contrato de opção, com o fluxo de caixa de um projeto, né? Aí ele fala, ó, esse aqui pode ser considerado um dividendo. Se eu for comparar, né, com opções financeiras, eu posso usar o fluxo de caixa como um dividendo. Outros tipos de opções de projeto. Opção de adiar ou esperar quando estiver construído uma planta de um projeto. Eu estou falando de opções reais, tá, gente? A opção do tempo escalonado em cada estágio de investimento pode ser reavaliadas as possibilidades de abandonar ou expandir aquele projeto. A opção de alterar a escala das operações, expandir, terceirizar, encerrar ou reiniciar o projeto.
a opção de abandonar aquele projeto, a opção de mudar os insumos ou produtos, a opção de crescimento, um investimento antecipado em um projeto, constitui uma opção de ir ao mercado mais rapidamente. Aqui tem as várias opções, tá? Eu não vou repeti-las, estão aí, mas vocês têm acesso a isso aí, vocês podem consultar. E também ao lado tem as atividades que são negociadas, né? Que são mais bem, como se diz, mais bem, como é que se fala? Mais bem, são exemplos mais comuns daquela opção. Por exemplo, diferir ou adiar. Espera-se ter anos para avaliar se os preços justificam a construção e investimento na infraestrutura. Então, aonde que tem as melhores aplicações? Extração de recursos minerais, exportações agrícolas, investimento imobiliário, etc. Alterar, expandir, contrair, interromper e retomar, né? Alterar a escala, né? Expandir, interromper, considerando as condições de mercado favoráveis, é possível a expansão. Em casos restritivos menos favoráveis que o esperado, pode-se reduzir a operação, o investimento, ou até paralisar para retomar no futuro. Tá? Indústria energética, empreiteiras, mineradoras, indústria de bens de consumo, né? Aonde que é mais aplicado, né? E assim por diante. Abandonar, se condições de mercado declinam drasticamente, existe a opção de abandonar o projeto permanentemente e vendê-lo, né? Eu vou abandonar e vou vendê-lo. Vou vender os equipamentos, os ativos, ou até mesmo o próprio projeto em si, né? A indústria de capital intensivo, linhas aéreas, linhas férreas e assim por diante, né? Novos produtos no mercado certos, outros produtos e assim por diante, tá? Enfim, tem várias aí, vocês podem depois dar uma olhadinha nisso, eu não vou ficar repetindo aqui o que está escrito ali, são várias opções que existem de opções reais, tá? Aí existem, então, o chamado modelo binomial e Black-Scholes, que na realidade um vem do outro aqui, né? Existe uma certa sintonia entre esses dois modelos, né? Então, no caso, em 73, o Black-Scholes publica o The Price of Options and Corporate Liability. Esse publicação, ela é para opções financeiras, tá, gente? E pode muito bem ser usado em opções reais. Ele apresenta a ferramenta matemática que precifica o valor da opção financeira, naquela época não se falava ainda em opções reais, com as seguintes premissas. Minardi, em 2004, também publica isso aí no seu artigo, né? O preço da ação segue o movimento geométrico browniano, com a média Mides e o padrão sigma constantes. E a distribuição do tipo log normal, que não permite a existência de preços negativos. A taxa livre de risco é uma taxa constante. Então, são premissas básicas, né, que foram utilizadas, que são utilizadas para o cálculo do modelo, com a precificação do modelo com Black-Scholes, tá? A opção é do tipo europeia, podendo ser exercida somente no final do projeto. Não há custos de transação nem tributação para compra ou venda, ele não considera. Não existe o pagamento de dividendos ou outro tipo de distribuição durante a vida do papel. Os papéis são perfeitamente divisíveis. O papel pode ser comercializado a qualquer tempo e continuamente. E não existem requerimentos de margem de garantia. Então, essas foram as premissas. Aí eles chegaram a essa formuleta aqui, ó. Então, isso aqui são os calls. Depois a gente vai ver como é que ele chega nisso, tá? Mas esse aqui é o call e esse é o put, tá? Quer dizer, parece meio complexo, mas vocês vão ver, não é tão complexo assim, não. Lembra do S lá, das opções financeiras, e do X da opção financeira, que é o preço de lançamento, né? E aqui o preço de negociação no final, né?
E o mesmo ocorre no put, né? E aqui, na realidade, é uma normal. Aqui é a taxa livre de risco, né? Que é dividida porque eu estou atualizando o valor, né? E aí é o que ele fala que ele obedece uma distribuição normal. Está aqui a distribuição normal. Eles obedecem uma distribuição normal. É o que ele fala aqui, ó, né? Onde é que está? O preço da ação segue o movimento geométrico browniano com a média normal, desvio padrão, sigma, constante. Então, é isso que ele fala, é isso que ele mostra aqui, que tem que na realidade é uma log normal. Então, aqui, o D1 é basicamente esse cálculo dessa log normal, usando essas variáveis aqui, e o D2 é isso aqui, ó. Da onde que ele tira esse D1, da onde que ele tira esse D2? Desse cálculo aqui, tá? Então, aqui, C0 ou P0 é o valor da opção de compra ou venda, respectivamente. S0 é o preço corrente da ação do ativo objeto, no caso, o ativo adjacente, no caso, o valor presente. N, a função normal acumulada, valor tabelado, disponível em livros de estatística, qualquer software também que faça distribuição normal. Preço do exercício da opção, quer dizer, o preço do exercício que é o investimento, se a gente for falar em expansão, né? Aqui é o número neperiano, aqui é a taxa livre de risco, né, da opção, aqui é o tempo até o exercício da opção, né, é um delta T, né? E aqui é o desvio padrão de retorno da opção. Tá? O modelo binomial é a forma mais simples e flexível para avaliar contratos de opções. O método é baseado na ideia de construir uma árvore chamada binomial, que pressupõe a ausência de arbitragem e que deve acompanhar as trajetórias de preço. Tá? Então, esse é o conceito em modelo binomial. Vocês conhecem, nós vamos ver aqui algumas coisas. Eu vou botar aqui primeiro essas fórmulas, depois a gente vai ver. Eu sei que parece meio complexo, mas depois vocês vão ver que não é tanto assim, não. Considere inicialmente o caso de dois períodos. Usando os mesmos argumentos apresentados anteriormente, o preço da opção deve ser calculado de trás para frente. Então, primeiro nós achamos o SU ao quadrado, o SUD e o SD2. O que é isso? Esse é o valor que nós vimos do preço, né? O 2 é porque ele tem duas passagens binomiais, né? É uma árvore de decisão. Então, se eu tenho dois ups, né? Dois crescimentos, eu vou ter o SU2. SU, depois mais um U, SU2. Se eu tenho um crescimento e um decrescimento, eu tenho SUD. E se eu tenho dois decréscimos, veja que isso aqui eu estou desenhando a árvore nessa definição aqui. SD2 seria dois decréscimos após o preço. Veja que eu estou pegando as possibilidades dessa árvore de decisão. Então, baseados no preço do ativo S, dos valores U e D da taxa livre de risco RF e do preço do exercício X. Então, aqui eu estou dos valores U de up, né, e D de down, de crescimento e decréscimo, né? Dessa forma, primeiro calculamos o CO2, quer dizer, aí eu começo, dado esses valores, eu chego a um SU2, um SUD e um SD2. Depois eu vou descendo, tá? Esse SUD eu vou calcular um CU2, depois um CUD, depois CD2. A gente vai ver como é que faz isso. É fazendo algumas comparações e critérios critérios de decisão, na realidade, né? Que são os preços da opção nos instantes terminais, em função do preço inicial do ativo S. Depois usamos CU2, CUD e CD2 para calcular o valor de CU e CD. Desculpe essa letra, tá, gente? Mas é isso que o pessoal usa, tá? Parece uma coisa meio... Mas é bom que vocês guardem, aí vocês não esquecem. Que são os preços das opções nos instantes intermediários, conforme esse cálculo aqui. Então, eu vou achar lá o SU2, faço uma
comparação do SU2 com aquele valor de X, e aí eu vejo se eu opto ou não, se eu vendo ou não, no caso, né, digamos assim, né, se há a possibilidade de S ser maior que X, ou no caso SU2 maior que X, ou SUD maior que X, ou SD2 maior que X, comparo e uso, aí eu vou achar o CU. Achando o CU, o CU2, né? Aí eu acho o CU2, acho o CUD e faço a probabilidade e divido pela taxa livre de risco, né? Quer dizer, atualizo, né? Da mesma forma, eu acho, então eu faço o peso de uma probabilidade, da outra probabilidade de acontecer isso aqui, então a probabilidade de acontecer isso, a probabilidade de acontecer isso, e divido, e atualizo e acho o CU, da mesma forma o CD. Finalmente, utilizamos o CU e o CD para achar o C, que aí eu acho o valor de C atualizado, vejo o valor atualizado. Eu peguei a árvore, fui até lá o final com SUD, SU2, SUD e SD2 e volto até achar o C. Né? Faço o backward, que se chama, que é voltar para achar o C. Então vamos ver se a gente consegue. Tem algumas. Aqui são os cálculos, né? Para P e 1 menos P, né? Porque a gente tem aquela fórmula lá de Black-Scholes e tal, mas para fazer a árvore de decisão, o Black-Scholes, na realidade, é uma extensão do modelo binomial. Quando eu tenho várias, como é que se diz? Como uma árvore é muito grande, vários nós, né? Várias opções, né? Então eu vou chegar aqui para calcular o P eu calculo dessa forma. Eu defino o U e o D, eu defino o U e o D pelo sigma, né? Nós vamos ver como é que é. O U, na realidade, então, como eu falei, é a mudança percentual no valor bruto da ação entre períodos no caso de aumento, e aqui no caso de queda, o D, no caso de queda. Esse é o RF, a taxa livre de risco, e isso aqui é a probabilidade neutra ao risco, né? Quando eu tenho o C, é o valor da opção de compra no final, o CU é o valor da opção em caso de aumento do valor bruto e aqui diminuição. Né? Na realidade, é o backward. É quando aqui, ó, o que está acontecendo? Primeiro, eu saio de um valor S0, tem um P de crescimento, esse P vai me dar um SU. Esse SU vai me dar um S2. Aí eu vou comparar com X, acho o CU2. Volto com o seu U2 em P e o seu UD em 1 menos P. Volto para CU. Da mesma forma, eu faço CUD com CD. 2 e volto para CD. Daqui, mesma coisa, eu uso P. Né? Daqui é P1 menos P, por quê? Porque o CU é P, né? É PP, né? E aqui é P1 menos P, né? Então eu vou usar o P e 1 menos P para voltar. Da mesma forma, eu faço aqui e acho o valor de C0. Tudo isso eu faço dessa maneira aqui. Ó. Esses são os cálculos para todos eles, digamos assim, até chegar ao VP. Né? Então, eu tenho T1, T0 e T2 aqui no caso dessa árvore de 2 períodos apenas. Né? O T1 e o T2, ok? Então, seriam 2 períodos. Aqui a mesma coisa, estou fazendo aqui ó, só para vocês terem uma ideia de como em 3 períodos. Né? Então eu inicio né, com. Então o backward meu que eu falo é isso. Eu vou sair de um valor para até chegar a C0, que é o valor último aqui. Né? Eu estou atualizando o valor. Então, para um tempo T infinito ou muito grande, a árvore acima gera um modelo Black-Scholes. Se eu tenho um N muito grande, né, dessa árvore de decisão, veja que aqui eu estou atualizando com divisão com a taxa livre de risco aqui. Né? Eu estou atualizando, dividindo pelo. Isso aqui porque isso aqui é uma taxa contínua, né? Se eu fosse uma taxa discreta, seria 1 mais RF, né? Aqui no caso, 1 mais RF, depois aqui também 1 mais RF, e assim você vai dividindo até chegar um valor.
Parece meio complicado. E o Black-Scholes usa, quando ele faz aquela fórmula que nós vimos anteriormente, que ele usa Black-Scholes, você vai ver que quando quanto mais o T maior, o número né, de nós aqui, né, da árvore, né? Quanto maior a árvore, mais próximo o valor fica de Black-Scholes, tá? Mais próximo fica o valor de Black-Scholes, daquela fórmula de Black-Scholes lá. Tá? Então, só para mostrar para vocês o que é o U. O U é elevado a sigma. O E é o neperiano, né? Elevado a sigma. O D, portanto, é o E elevado a menos sigma, é 1 sobre U. O P ele é dado pelo U e D, né? Como nós vimos lá, e a taxa livre de risco, certo? Então, eu posso achar o P pela taxa livre de risco e pelo U e D. Né? E vice-versa, posso achar o D e o D eu acho por sigma, né? O U e o D eu acho por sigma, e assim eu tenho as minhas fórmulas aí para achar todos esses valores, e posso achar o sigma também através disso aqui. Obviamente que eu tenho que ter o sigma, né? Que é a minha volatilidade, daí é que eu vou achar isso aqui, né? Daí é que eu vou achar o U, o D e assim por diante. Então, o primeiro valor, o valor básico que eu tenho que ter é o sigma da minha série, né? Dos meus VPs, enfim, sei lá, da onde eu for tirar o meu. Esse é o segredo do Black-Scholes, tá? E é o segredo também da binomial. Quer dizer, qual é o sigma que eu vou usar? Porque se eu tenho sigma, se vocês repararam bem, o S eu vou ter, o X eu vou ter, se eu tenho sigma, eu tenho tudo. Eu tenho P, eu tenho D, eu tenho U, eu tenho a árvore, né? Então, o segredo do meu trabalho, tanto do Black-Scholes como modelo binomial, é eu saber qual é o valor de sigma, né? Qual é o valor da minha volatilidade. É o risco do projeto, né? É o risco do projeto que eu vou calcular como? É o risco do meu valor VPL, é o risco do meu. É, do, aí eu não preciso do meu fluxo, né, de caixa, o risco da minha quantidade produzida, da minha demanda de mercado, né? Enfim, esse é meu risco, né? Então vamos um exemplo aqui, só para não ficar muita coisa no blá 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 blá, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos supor que a Sol SA quer avaliar a aquisição de um parque temático, tá? O VPL do negócio é 553 mil. Esse valor obedece a uma decisão binomial com cenário otimista e pessimista. A volatilidade, veja que ele já deu, isso é ótimo, né? A volatilidade digamos que seja do mercado, né? Do uso do parque temático, né? Digamos assim, do uso da frequência, né? Do parque temático pelos clientes e tal. Então, desses fluxos de caixa, dessas frequências, é de 20,36% ao semestre. A taxa livre de risco é dada por 2,5% ao semestre. A taxa de livre de risco, gente, pode ser a Selic, pode ser a poupança, depende do que vocês acham melhor para fazer o cálculo disso aí. Né? O analista acha melhor. Normalmente usa a Selic, tá? O modelo segue, repito, o segredo mesmo está aqui, né? Está na variância, né? Na volatilidade, no desvio padrão. O modelo segue o diagrama semestral abaixo. Ao final do ano, a empresa vai avaliar se continua ou não com o empreendimento, visto que ela tem uma proposta de 500 mil nesse período. Quer dizer, depois de duas fases, digamos assim, ela tem a chance de vender por 500 mil. Esse é o preço lá de exercício, né? O preço lá da venda, lá, é o xizinho da brincadeira. Portanto, esta flexibilidade deve ser considerada. Eu quero saber qual é o VPL estratégico. Por que eu estou considerando estratégico? Porque eu vou considerar o VPL do projeto, né, que é o 553, mais o valor de opções reais, certo? No caso, é a possível venda. Então, vamos supor o seguinte. Então, tá. Primeira coisa que eu faço são os S's. Então, eu vou ter que calcular o U, né?
como eu tenho sigma, o E elevado a sigma, o sigma é 2036. E elevado a 0,2036, né? E elevado a 0,2036 dá 1,2259. O D vai ser 0,8158. O P vai ser 0,51116. Pronto. Eu tenho tudo aqui, né? Você vê que eu com sigma eu consegui tudo, certo? Se eu tenho U, tenho D, o que é o SU? O SU é 553 vezes 1,2259, que é 678. Se eu pegar o SU e multiplicar por U de novo, eu vou ter o SU2, que é 831. Se eu pegar o 678 e multiplicar por D, eu vou ter o 553 novamente. É a lógica, né? Que aqui é o U e aqui é o D. Então, o D tem que voltar ao mesmo ponto aqui, né? Então, é 553. Aqui, como foi o D, dá 451, se eu multiplicar por U, eu vou ter o 553. Se eu multiplicar por D novamente, que é o 08158, eu vou ter o D2, 368. Então, agora eu tenho 3 valores possíveis dentro do meu conceito aí da árvore binomial. Tá? Então, veja que eu estou abrindo as minhas opções, né? Aí eu vou comparar o seguinte. Bom, agora eu vou voltar. Então, compara o seguinte. O máximo de x menos s e zeros. X menos s e zero. O que é x menos s? O x é 500, lembram disso? O que é o S? Voltemos lá um pouco. O S é 831 agora. Então, o x menos S vai dar negativo. Eu opto por zero. Então, vai ser PU2 vai ser zero. Da mesma forma, eu faço aqui. Esse valor aqui é quanto? É 553. Menos 500, ou 500 menos 553, dá negativo. Então, eu opto por zero novamente. Aqui eu já não vou optar por zero. Por quê? Porque vai dar um valor de 400 e pouco, não é isso? Vamos ver lá. Não, 300 e pouco, 368. Veja lá, 368 dá 132, né? Desculpe, dá 132. Dá 132, dá positivo. Aí eu venho aqui, então, ponho zero, porque aqui é zero, não é isso? Então, zero vezes P, porque se fosse P aqui, era zero. Zero vezes P, mais 132 vezes 1 menos P, dividido por E, porque eu estou atualizando. Isso vai dar 63. Esses aqui eu não preciso fazer, porque aqui é zero e aqui também é zero. Então vai dar zero. Né? Aí eu vou ter que fazer aqui para achar o P. Como? 63 vezes 1 menos P e 0 vezes P, dividido pelo RF, vai dar 30. Então, o meu valor aqui é 30, né? Esse é o meu modelo. Veja que, fazendo isso pelo Black-Scholes, eu achei isso aqui pela árvore binomial. Pelo Black-Scholes, aquele cálculo do Black-Scholes, vamos ver se eu acho que eu tenho ele aqui. O cálculo do Black-Scholes é esse aqui, ó. 553, substituo nessa equação toda aqui, ó. Eu tenho 553, 20, 36, 500, 1 ano, né? Taxa contínua livre de risco, 2,5, D1. Aí calculando o D1 por essa fórmula aqui, né? Eu tenho S0, tenho X, tenho RF, tenho sigma, tenho tal, que é 2, né? O tal, se eu não me engano, é 1 ano, né? Não, é dois exercícios, né? São 2 exercícios, então sigma dividido por a raiz de 2 e assim por diante, eu vou achar D1 e D2. Achando D1 e D2, eu acho P. Tenho X, tenho RF, tenho S, tenho o ND1, ND2, eu acho P. Esse P vai ser 2801. Então, veja, o que acontece aqui? Se fosse pelo Black-Scholes, seria 2801. Se for pelo pelo binomial, seria 30. Então, o que está acontecendo aí? Quando eu for, veja só,
ele tem um valor de 553. Ele vai ter, na realidade, lá na frente, se eu for considerar, ele vai ter, eu vou ter, se eu exercer, né? Se eu exercer eu vou ganhar, eu tenho chance de ganhar 30 mil nesse processo, né? Na venda, eu tenho chance de ganhar 30 mil nesse processo, né? Em termos de venda, né? Ok? Então, se eu abandonar, se eu vender, eu ganho 30 mil, tá? Essa é a lógica do negócio, tá? Eu não vou perder dinheiro, embora vendendo por 500, né? Eu não vou perder dinheiro, tá certo? Essa é a lógica do antecipar, antecipar não, olhar de uma forma com as incertezas do modelo. Eu não estou aqui olhando apenas o fato de um valor fixo, né? De um valor determinístico, né? Bom, outro exemplo aqui é de expansão. Eu vou usar agora o outro exemplo que é o call, né? Não é mais o put. Então aqui, uma agência reguladora de mercado de energia está propondo aos investidores um projeto de investimento em uma usina hidrelétrica. O quadro abaixo apresenta as linhas componentes dos fluxos de caixa operacionais esperados do investimento, cuja vida útil é de 30 anos, coincidente com o prazo de concessão. A volatilidade, quer dizer, aqui também dá o sigma, é 20%, taxa livre de risco 10%. O projeto possui uma capacidade de expansão de 40%, desculpe, da sua potência inicial instalada. Essa expansão só pode ser feita a partir do 5º ano de concessão. O valor presente no ano 5 deverá ser de 3 mil. Olha que aqui não é o valor presente líquido, ele não está preocupado com o investimento inicial. Ele só está falando 3 mil para expansão e o investimento de 2.800. Tá? Quer dizer, o VP no ano 5 vai ser de 3 mil. Quer dizer, ele até lá ele tem chance de ganhar 3 mil. Né? E investimento dele, quer dizer, até lá não. Quando ele investir, se ele investir, ele vai ganhar 3 mil para expansão. O investimento para isso seria 2.800, com a mesma volatilidade e os fluxos de caixa correlacionados. Então, o fluxo de caixa é o seguinte: zero de investimento no início. Depois ele tem zero no primeiro período, desculpe, 9.800 de investimento. O WACC, que é o custo de capital ponderado, né, é de 18%, é o casinho, tá? Esse é o casinho. E o VPL é menos 74, menos 174. Veja que deu negativo. Com que fluxo de caixa? De 1 a 5 ele tem 2 mil, vai ganhar 2 mil. De 6 a 15 ele vai ganhar 1.500. De 16 a 30 vai ganhar 1.000. O X é 2.800, como ele fala aqui, ó. O S, veja que o S é no ano 5, ele será 3 mil. Então, eu quero saber quando ele vai ser hoje. Por isso que eu tenho que dividir pelo custo de capital. Né? Desculpa, pela taxa livre de risco. Então, eu divido pela taxa livre de risco, que é 1,1 elevado a 5. Vai dar 1.863. Né? O RF é 10%, como nós vimos aqui. O sigma é 20%, como ele fala no problema. T igual a 5 anos. U, então, vai ser quanto? E elevado a sigma, vai dar 1,22. E D vai ser 0,8187. O P vai ser 0,71. Fazendo o cálculo de acordo com o sigma, né? Então tá. Vou fazer a primeira árvore de decisão. Essa árvore aqui, ela tem 5 caminhos, né? Então, ele começa com... O de baixo, vocês não se preocupem com ele por enquanto, que ele é o C. Esse aqui é o S. Então, o S é 1.862, como nós vimos aqui, ó. O S é 1.863, né? Aproximadamente. 1.862,76. Aplicando o U, ele vai dar 2.275. Aplicando o 2, esse S vai dar 2.778.
E aplicando 5 vezes, né, ele vai ser 5.063. Ok? Beleza, mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu for aplicar o D aqui, vai voltar para um 862. Se eu for aplicar o D aqui, vai ser um 525. E eu aplicando o D até aqui vai dar um 248 e o D até aqui vai dar 685. Aqui eu quero saber a expansão. Então eu estou fazendo o seguinte: quanto que eu vou pagar lá para o investimento no ano 5? 2.800, tá? Que é o meu investimento no ano 5. Então, aqui no ano 5, ele tem que pegar 5.063 diminuído 2.800. Vai me dar 2.263,52. Aqui, mesma coisa, diminuo do 2.800, vai dar 594,18. Aqui, eu vou optar pelo zero. Por quê? Porque o 2.800 é maior do que o valor do S aqui. Então, o S é menor do que o X. Aqui também. Então, eu vou optar tudo por zero, tá vendo? Aí eu faço o backward, quer dizer, eu pego esse valor aqui, 2.263, multiplico por P, pego 594, multiplico por 1 menos P, divido pelo RF, né? Ou RF, no caso aqui é o RF 10%. E vou voltando até achar esse valor aqui, 796, até achar o 158 e aqui zero. Chego aqui, esse aqui multiplico por P, por 1 menos P, divido por RF, dá 554,04. Esse aqui com esse me dá 101,98. Esse vezes P e esse aqui vezes 1 menos P, dividido por RF por 10%, né, 1,1, vai me dar 383,24. Então, se eu fosse usar aquela fórmula do Black-Scholes, me daria 404. Aqui me deu 383. Ok? A princípio, o que eu faria? Eu desistiria do projeto porque ele deu negativo 174 mil. Mas com uma expansão, né? Com um projeto de expansão, ele me dá 209 mil de lucro, né? Pelo binomial. E pelo Black-Scholes, que dá 404, ele me daria 230. O Black-Scholes eu teria que usar a fórmula aqui, né? Essa fórmula, que é do C, essa aqui, substituiria 1.863 no S0, 20% é o desvio padrão, né? O sigma, é esse sigma aqui, 20%. Vida útil é 5 anos, né? 5 anos. Taxa livre de risco, né? O RRF, esse aqui, ó, dá E sobre menos 0,1. O D1 eu acho aqui, o D2 eu acho aqui, depois vou achar o ND1 e ND2, substituo aqui, acho C0. Esse C0 vai ser 404,03. Tá? Então, gente, aqui o que aconteceu? Diferentemente do outro, esse aqui ele está me dizendo o seguinte: olha, eu tive um prejuízo, mas como o meu valor estratégico de VPL não é só o meu determinístico, que deu menos 174, eu tenho uma expansão possível, né, que vai me dar 383 mil, posso ter 209 a 230 mil de lucro aí. Né? Veja que aqui ficou um pouco diferente porque o tempo é só 5 anos. Se eu tivesse 10 anos, eles iam se aproximar, tá? Eles iriam se aproximar, os valores, tá? Então aqui ele na realidade ele tem um lucro, ele está prevendo um lucro estratégico aí, né? Considerando as incertezas do modelo, ele está prevendo um lucro. Agora veja bem, tudo isso você chegou definindo o quê? O que é importante aqui é o tal do sigma, né? Esse sigma é extremamente importante, porque é que vai dar o cálculo todo do Black-Scholes e o cálculo todo do modelo binomial. E o sigma é o quê? É a volatilidade do sistema. É a volatilidade, é a taxa, na realidade é o risco do modelo, né? Então, eu tenho que avaliar muito bem esse risco aí, né, esse sigma, calcular muito bem para ver, olha, existe essa possibilidade. Agora, se o sigma estiver errado, estiver totalmente errado, estiver muito fora da realidade, todo esse modelo está errado, né? Todo modelo binomial, como o modelo de Black-Scholes, estaria errado. Tá certo?
Ok, gente? Então, entenderam então isso aí? Aqui é só mostrando para vocês o Black-Scholes, né? Considerando aqui as variáveis, como nós já vimos. E aqui eu entro num conceito de simulação de Monte Carlo que você pode fazer, e tem muita gente que faz a opção real com a simulação de Monte Carlo. Ele usa a simulação, né, define uma distribuição e usa a simulação, os VPs da simulação, os VPLs da simulação, e aí aplica dentro dessa simulação, tá? Aí ele aplica com a distribuição definida pela simulação, tá? Então, o trabalho que nós fizemos foi feito por essa simulação, né? Mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula, ok? O professor Nelson, eu ia propor o seguinte: o tempo assim não está tão grande, né? A gente tem no máximo aí uns 20 minutos para a gente não. Se você queria falar alguma coisa, a gente pode deixar para você falar na próxima aula ou você falar agora e falar também na próxima aula. Que aí eu vou dar, porque eu iria entrar agora, eu iria entrar no modelo que nós fizemos no meu pós-doutorado, tá? Então, assim, não é uma coisa, é um exemplo, tá? Então, assim, de repente, um exemplo real, mas um exemplo. E com simulação, não usa nem Monte Carlo, nem. Por isso que eu quis esse exemplo, porque ele usa outra técnica, né? Não é nem Black-Scholes, nem nem o Monte Carlo, não, nem Black-Scholes e nem modelo binomial. Ele usa uma simulação de Monte Carlo. Mas por isso é que eu gostaria de deixar para depois, os casos, é mais um exemplo. De repente você tem algum conceito teórico ou alguma coisa que você queira antecipar antes da próxima aula lá na quarta-feira. Aí eu deixo com você, eu estou abrindo aí para. Eu não sei se você vai demorar muito para mostrar seu modelo, mas, ser sincero, eu preferia, porque a minha visão é um pouquinho diferente dessa que você deu, Tá, tá. e aí, para não misturar as coisas, eu preferia Tá bom, tá bom. começar do zero, e aí eu teria que ter Não, um beleza. pouquinho mais de tempo. Não, beleza, então. Então eu vou tentar aqui dar o meu modelo. Se for o caso, então, eu Não, tento fazer alguma coisa aqui. Na próxima aula eu dou continuidade, porque ainda tem 68, tá vendo? Porque tem detalhes do modelo, na realidade, que é um problema, é um caso concreto, né? Então é. tem detalhes que às vezes é importante explicar. Então, se não der tempo, eu peço a permissão na próxima aula de dar continuidade, de terminar esse essa apresentação, e aí você continua da onde eu parei, tá bom? Ou da Ah, onde eu parei, não. Você não tem continua depois que problema, eu acabar. Tá não legal? tem problema, Então tranquilo. tá bom. Então vamos lá. Então aqui, na realidade, a gente faz um modelo Monte Carlo, tá? E eu uso o método para simular a produção e armazenamento de soja para abastecer o armazém de silos do Porto de Santarém, tá bom? Então é um exemplo, é uma pesquisa acadêmica, mas de qualquer forma com dados, tudo dados reais e resultados reais, tá, gente? Então, no caso, construção de projeto, consideração de um problema, características do projeto, modelando uma planilha eletrônica, tal, usando o Excel, tal, aquela coisa toda, né? Identificar as certezas e riscos do projeto, identificar as variáveis mais significativas para o resultado do modelo. Eu estou passando rápido, assim, que são coisas mais blá 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 e tal. Então, essas são consideradas variáveis de entrada do modelo de simulação. Especificação das probabilidades para cada variável significante identificado, será definida a distribuição de probabilidade, que melhor ajuste a série de dados. A gente identifica a saída do modelo, são as variáveis identificadas como aquelas que serão desempenho, né, variáveis importantes do fluxo de caixa em cada período, que tudo isso a gente fez, quer dizer, eu tinha um modelo, né, um fluxo de caixa, aí naquele fluxo de caixa a gente gerou uma simulação baseado num comportamento e a gente vai ver mais para frente, no comportamento da demanda do armazém do porto. Tá? Então, é um armazém no Porto de Santarém, em que ele recebia soja e milho, mais soja do que milho, e o navio ia até o Porto de Santarém, o Porto de Santarém,
se vocês não têm aqui a lembrança geográfica, né? Ele passa lá no Amapá, o navio vai lá no Amapá, entra no Amazonas, tem navegabilidade, tá? Porque o Amazonas é um rio navegável, né? Tem navegabilidade, quer dizer, tem um calado bom, aí ele chega até o Porto de Santarém, abastece, normalmente ele vem com algum produto, tá? E retira esse produto e abastece de soja e de milho. E aí o armazém, o que ele faz? Ele armazena essa soja e esse milho para colocar no navio lá, entendeu? Por que que isso aí otimiza? O armazém ele é uma empresa, né? Ele vai lá e cobra por cada uma daquele processo, né, de armazenagem, né? E é importante por quê? Porque existe a produção ela não é a cada tempo, né? A produção ela tem um tempo, né? Aí ela é escoada. Ou a própria fazenda armazena, mas a fazenda normalmente não consegue armazenar tudo, aí ela escoa uma parte. Ou então ela vende e o cara quer esses produtos estejam lá quando o navio chegar. Então, o que acontece? Muitas vezes, ou o cara o cara que produziu manda para o armazém armazena até o navio chegar, ou o cara armazena, quando é da venda do produto, ele vai e manda para o armazém, né? Depois que vendeu, ele manda para o armazém para ter, assim, ter um tempo do produto. Que não, seria ótimo, né? Se chegasse saísse da fazenda, fosse direto para o navio, né? O navio chega, tem que carregar, descarregar, né? Aí ele não pode esperar o produto vir, o produto tem que estar lá, porque senão o cara já perde dinheiro. Quanto mais o navio fica parado, mais dinheiro ele perde. Então, o ideal é que o navio chegue, já descarregue logo e carregue logo, tá? Que isso aí também não é bom para a empresa tanto a empresa que está contratando o navio, né, como para o navio também não é interessante, tá? Porque eles ganham por carga que eles carregam e descarregam, né? Ok? Então, é, o que a gente obtinha, a distribuição de frequência acumulada para as variáveis de saída do modelo, né? Tudo isso era uma distribuição, tá? E a simulação de Monte Carlo funciona assim. Então, o sistema era esse, como eu já dei uma adiantada para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui, a parte 2, e repetindo, a gente usa a simulação de Monte Carlo. Então, até 90, o sistema portuário era formado por portos administrados pela empresa brasileira de portos, né, que era Portobras. Depois vieram as companhias, por companhias de docas também, os funcionários privados e estatais. Depois veio a lei de modernização, né, que aí mudou um pouco essas coisas, tá? Que foi lá em fevereiro, tá? Ela dispõe sobre o regime jurídico de exploração desses portos, tá? Hoje já está privatizando, né? O de Santos foi privatizado, já deu um lucro para caramba, né? Por quê? Porque existia essa coisa de portos serem estatais, né? Aí aquele negócio. Dizem até que o tal de um cara chamado, não sei se vocês conhecem, Michel Temer, né? Esse cara é, por acaso foi vice-presidente da República, por acaso ele que nomeava todos os caras do CONIT, da Secretaria de Portos, do Ministério dos Transportes, ele era o chefe, da ANTAC, inclusive, ele era o chefe dessa área. E até aquele processo que ele teve, quando ele saiu da presidência, e foram até prenderam ele uns dias aí e tal, isso tudo foi por conta dessa coisa aqui, sabe? Que os portos eram estatais, e esse pessoal ganhava uma bolinha aí, pelo menos é o que dizia, né? O que diziam. Isso eu não posso confirmar, isso eu estou falando o que se falava, tá? Então era tudo quem tinha força nesses portos, né? O Brasil era dividido assim, né? Não sei se vocês sabem disso. A Eletrobras é o tal do pessoal lá do Maranhão, né? A Eletrobras. A Portobras, ou no caso aqui a Secretaria dos Portos, era com o Michel Temer, não sei o que era com. Então cada um tinha um controle de uma coisa, né? E ganhava um dinheiro dessa maneira, né? A Petrobras era com o outro, então, e assim ia, né? E assim o Brasil nosso era dividido, né? E a corrupção comia solta. Quer dizer, isso é o que se falava, tá? E até algumas coisas foram confirmadas, nós vimos aí nesse passado não muito longínquo, né? Então tinham essas coisas. E isso aqui não era diferente. Mas isso aqui é a divisão hoje da
do caso da Secretaria dos Portos, Ministério dos Transportes e tal. Me parece que agora isso aqui veio para baixo disso, né? Não tem mais esse negócio ligado à presidência. Agora a Secretaria dos Portos está no Ministério dos Transportes, né? Tudo está debaixo lá do Tarcísio, né? E aí tinha os portos terminais de uso privativo, chamados os TUPs, e os portos de uso público, chamados PUPs, né? Então aqui os TUPs é exclusivo, carga própria, e tinha misto, carga própria e de terceiros. Quando eu falo carga própria, é assim, por exemplo, eu com uma companhia tenho uma companhia de soja, de beneficiamento de soja, então, às vezes tem até fazenda, tenho tudo isso. Eu pego a soja, tenho minha ferrovia, ela já joga no meu porto lá, né, exclusivo da minha carga de soja, entendeu? É o chamado TUP exclusivo, né? O misto tem uma carga minha, tem uma carga de terceiro que eu posso alugar, tal, que eu posso dividir para eu poder otimizar o meu processo, né? E tem os portos de uso público, né, que é os PUPs, né, que é vinculados à companhia DOCA, que é as chamadas DOCAs, né, que eram vinculados aos estados, né, delegados a estados ou municípios, né, e concessão para empresa privada. Tinha algumas concessões. Hoje em dia, quase tudo está sendo concessão, tá? Por isso também que o nego está brigando com o homem aí, tá? Nossa Senhora, tirou dinheiro de muita gente aí. Então, tipo de instalações portuárias e organização. Instalação de uso público, como eu falei para vocês, de portos de área organizada. Instalação privada, fora da área do porto organizado. Instalação de uso privado dentro da área do porto organizado. É o caso aí nosso aí que a gente vai ver, né? Arrendamento precedido de licitação pública, os arrendamentos, os contratos para movimentação de carga são regidos pelas normas de direito privado, a instalação submetida à autoridade portuária e demais autoridades atuantes, digo, dentro da área do porto organizado, tá? Então, esses são alguns conceitos só para vocês entenderem um pouco. No caso do Porto de Santarém, ele é de uma companhia Docas do Pará. Ele ainda é, tá? Ele ainda é. Estão querendo privatizar, mas ainda são privatizados os armazéns, essas coisas todas, tá? E alguma coisa do porto, tá? Algumas áreas dos portos, tá? O relatório de atividades referente ao estudo, para você fazer, eles estavam licitando nessa época, e as áreas, né, para armazenamento era pública, estavam licitando para privada, e então tinha que se fazer o tal do estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, que é o tal do EVTEA. Isso aqui até hoje é necessário. Você, para concorrer à gestão de um porto, uma coisa assim, você tem que fazer o tal do EVTEA, tá? Eles tinham duas áreas, no caso desse porto, era a área 16 e a área 1. Tá? Então, no fundo, era 15.890 metros quadrados da área 16 e 15.800 da área 1, né? Um total de 31.690. O estudo está sendo feito pela DTA Engenharia. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está o porto de Santarém, tá? No Pará, o navio vem por aqui, passa o Amazonas, vem, tá, fica aqui. Esses aqui são lugares onde a soja vinha, né? Normalmente ela vinha dessa área do Mato Grosso, tá? Então, a localização do porto, o Porto de Santarém, estado pela Companhia do Água, situa-se no município de Santarém, na margem direita do Tapajós, próximo à confluência com o rio Amazonas, tá certo? Aqui é o porto, para vocês terem uma ideia, o rio Tapajós está aqui, né? Na realidade saiu do Amazonas, veio para Tapajós, é o Tapajós que tem o porto, tá? Aí aqui são as áreas, das várias áreas licitadas, tá? A área 1 e a área 16. A área 1 é uma dessa aqui, se eu não me engano, a área 16, se eu não me engano, é esta aqui, tá? Então tem a área 1, a área 16, não, é esta e esta, desculpe, tá? Que eram as áreas que estavam sendo licitadas lá para o porto, tá? Então, o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santarém, ele tem que todos os portos têm o que a gente chama de plano de desenvolvimento e zoneamento, né? Que é você ver qual é a vocação de exportação, de importação, né? O que entra, o que sai, como é que é. Então, 90% são granéis sólidos
principalmente soja, né? Tem também milho, mas principalmente soja. E são containers, né? Também tem madeira, né? Entra um pouco de madeira lá, né? O terminal de granéis sólidos conta com um pier formado por o que a gente chama de dolphins de atracação, que são aqueles lugares de atracação, né? Aqueles piers de atracação, com estrutura para receber navios de até 60 mil DWT. Esse DWT quando o navio está pesado, não sei se vocês já viram, o navio ele tem uma linha, aí tem um vermelho embaixo daquela linha, né? Esse é o DWT, quer dizer, ele cabe até 60 mil, porque ele consegue um peso de tal forma que aquela parte pode ficar dentro d'água, mas ela tem que ficar na linha d'água, né? Você não pode ficar muito mais do que aquilo na linha d'água, né? Quando vai para carga ou descarga, né? No caso, descarregar lá alguma coisa. Na sua parte externa, barcaças fluviais e sua parte interna. Então, ele cabe 60 mil DWT e na sua parte externa, e tem barcaças fluviais na parte interna, quer dizer, barcaças fluviais que chegam de outras vias equestres, aquestres, né? Via aquáticas, né? Em que pode ser por rio ou por riachos, tal, que vem barcaças que podem transitar por lá e levar a mercadoria, principalmente a madeira, né, gente? Mas também tem barcaças de soja, quer dizer, tem uma parte que desembarcava de soja também, que desembarcava por barcaças, tá? Porque tem muita parte navegável lá que vem do Mato Grosso e às vezes até do Pará mesmo, né? De produção de soja, né? Então ele também atendia pequenas embarcações lá, tá? É, Algumas especificações, capacidade de movimentação de granéis sólidos, as barcaças, que é a entrada do porto. Olha só, a gente tem que raciocinar o seguinte: existe a entrada do porto e a saída, né? A entrada, como é que ele vai entrar? Pô, ele entra por barca e entra por barcaças e por rodovia. E a rodovia normalmente quando vem a ferrovia não para exatamente no armazém, aí recarrega os caminhões descarregam lá, né? Então, normalmente é barcaças e rodovia, tá? Então ele tem o BAT, que é o Berth Available Time, que é o percentual do tempo do berço anualmente disponível, que pode ser utilizado para efetiva operação de desembarque das barcaças para depois embarcar nos navios, né? Que vão subir até o mar, né? E de lá desembarcar no Atlântico, vai para a Europa e para a América do Norte, né? Para a América Central e América do Norte. Então, horas por ano, ele tem 57,79, que isso aqui é um berço disponível, é um percentual de tempo disponível. Então, é 57,79%. Isso é cálculo lá do porto, tá, gente? São cálculos dos portos que a gente tem que fazer também para poder entender como é que vai funcionar o armazém, né? Mas é cálculo que tem que se fazer no porto, que é esse BET é importante. Horas por ano, 8.640, portanto, multiplicando por 57,79 dá 4.993, que é horas de efetiva operação, porque o BET é o tempo de operação que ele tem, né, que ele pode ter de operação. Ele tem a capacidade de movimentar 750 toneladas por hora, né, e capacidade de movimentação, portanto, né, em toneladas anual é de 3.744,750. Isso é a capacidade anual em toneladas, né, de movimentação em toneladas. Né? Aqui agora a entrada no porto por rodovia. Nós vimos lá a entrada no porto por barcaças, agora por rodovia. Então ele aceita caminhões até 30 toneladas, ele leva 20 minutos de descarga, no tempo de manobra, ele tem duas unidades de tambores que recebem essas cargas, né? Então, 24 horas eles estão recebendo essas cargas e tem uma eficiência operacional de 90%, né? Quer dizer, rapidamente ele faz isso. Então, só tem 10% de tempo de saída do caminhão para entrada no outro, por exemplo. Então, 90%. Então, a quantidade de movimento ao dia dá 130 movimentos ao dia, quantidade de carga movimentada 3.888 toneladas dia, portanto, ele tem carga movimentada ano, 1.419, 120 toneladas ano.
tá? Isso, entrada no porto, repito, por rodovia, tá? Agora, saída do porto, tá? A capacidade de movimentação dos granéis sólidos dos navios que saem do porto. Então, veja, ali a gente tem a capacidade de entrada, agora a gente tem a capacidade de saída. Então, a tonelada ou unidade de saída de granel sólido, 6.842. A consignação média tonelada ou unidade, 45 mil. Tempo de preparo e manobras, 5 horas, né, por chegada-saída. Pescantes são aqueles equipamentos que pegam, né, equipamentos grandes, não sei se vocês já viram, que tem um guindastão grande, que vai lá e pega né, por isso que é pescante, ele pesca, né, é o que eles falam, pega o container e tal e leva para o armazém, ou tira do armazém e põe no navio e assim por diante. A prancha média tonelada hora, unidade hora, é 1.875, né? Dias por ano 365, a atracação por ano média 152 atracações, intervalo médio de chegada em dias é 2,4, né? De 50% de ocupação dos berços, portanto, tempo médio de manobra e atracação em dias é 1,2. Então, ele leva 1,2 dias de atracar e manobrar, tá? Com essa capacidade que nós vimos ali em cima, né? De 6 mil e pouco, né? Então, o terminal contará com a capacidade estática total de armazenar 95 mil toneladas, subdivididos em um armazém com 55 mil e 4 silos com 10 mil cada um. Então, 40 mil mais 55, 95 mil. O mercado adota o valor de 36 giros anuais, quer dizer, ciclo de 10 dias no ano. Esse aí é o ciclo de toneladas que eles conseguem, como ele tem 36 e são 95 mil capacidade, ele tem 3.420 toneladas anuais de capacidade, né? Porque ele tem um giro de 10 dias, né? Então são por ano, né? Então são 36 giros, né? Que ele consegue, isto é de renovação, digamos assim, dando uma capacidade, portanto, de 95 mil toneladas, porque o armazém cabe com 36. Então, como são giros de 36, né? São 10 dias de sair e entrar mercadoria. Não sei se vocês estão entendendo, de entrar no armazém e sair do armazém, né? Tá? Então, essa capacidade. Adotando-se os mesmos parâmetros, considerando o recebimento de carga através de barcaças e de moega rodoviária, a capacidade estática de armazenar seria barcaça mais moega, dividido por 36 giros, então seria 3.744, né, que é a barcaça, 1.419, que é a moega, é o rodoviário, né, dividido por 36 dá 143.440, né? Para esse atendimento, pode-se acrescer mais um armazém de 55 mil. Aí ele fala o seguinte: opa, peraí, eu tenho condição de fazer mais um armazém de 35 mil, de 55 mil, desculpe, toneladas. O que levaria o meu terminal para 150 mil toneladas, né? E aí seria uma capacidade dinâmica máxima de 5.400 toneladas, isto é, 150 dividido por 36. Então tem 5.400 toneladas. Então ele tem como expandir 55 mil. Então, essa a lógica da coisa, é a expansão. Então, tem o recebimento 3.744, caminhão 1.419, barcaça mais caminhão dá 563 toneladas, o embarque de navio 6.840, armazenagem de 3.420, uma expansão de 5.400. Tá? Como eu estou recebendo barcaça mais caminhão de 5.60, eu tenho 5.400, né? E tenho que embarcar em navios, eu posso embarcar até 6.800, então está dentro da minha capacidade, né? Agora eu quero ver a demanda. Será que tem soja para isso tudo, né? Aí ele está vendo a demanda aqui. Eu tenho produção de soja no Mato Grosso naquela época, isso é 2009, 2010, tá, gente? Naquela época a gente tinha participação que na realidade não mudou. Mudou o percentual, evidentemente, mas o ranking, né, a relação continua basicamente a mesma. Quer dizer, o primeiro ainda é o Mato Grosso, depois vem Paraná, Rio Grande do Sul e assim por diante. Então,
ainda está desse jeito aqui no Brasil, mais ou menos isso, tá? Claro que aqui mudou tudo, aumentou muito mais do que isso aqui, mas ainda está mais ou menos essa divisão. Mato Grosso maior, depois Paraná, assim por diante. Lá no Porto vinha soja de Rondônia, do Pará e do Mato Grosso nessa proporção, tá? Então, nessa proporção e nessa quantidade. Evidentemente que agora a quantidade aumentou, mas estava nessa quantidade na época. Então, a gente tinha a participação dos portos que exportavam a soja do Mato Grosso. Então, tinha aqui 57%, Santos, Itaquá, Paranaguá, Vitória, o Porto Santarém, que era 6% só. Hoje aumentou bastante por causa até dos armazéns que estão lá, né? Então, a primeira coisa que foi feita é o fluxo de caixa, né? do armazém em si, né? Como é que eu faço? Os investimentos nas obras de construção do armazém, eles totalizaram 107 milhões 686 mil, sendo 52 destinados à aquisição de equipamentos e 54 realização de obras civis. O investimento para a expansão daquelas 55 mil seria 20 milhões. Né? Então eu tenho aqui, não dá para ver, evidentemente, para vocês aí também não deve dar, né? Talvez até melhor do que eu, mas tá muito pequeno. Mas tem lá na planilha, se vocês forem ver no trabalho, dá para ver direitinho. Aí tem tudo isso que eu falei aí, tá? Aqui é um fluxo de caixa mais ou menos dividido. Fluxo de caixa não, as despesas, né? Aqui é só o cenário de movimentação da carga, né? Então, o máximo é 3.400, né, de movimentação, e ela ia alcançar no cenário otimista o máximo da capacidade, que é 3.400, no ano 16, tá? Então, seria a capacidade máxima no ano 16. Aí as receitas são derivadas do serviço. Foi adotada uma receita de 15 por tonelada movimentada, tendo em vista os preços praticados por terminais similares em outros portos. O valor de 15 era certamente situado na mesma ordem de grandeza em 2009. Tá? A dedução hoje já deve estar mais, evidentemente. Os faturamentos são de 14,25%, assim considerados, impostos, né? PIS, 1,65%, COFINS, 7%, ISS, desculpe, 5%. Então, aqui eu tinha as receitas, movimentação, as receitas, os impostos, a receita líquida. Tá? Então, eu tenho. Esse é o meu fluxo de caixa, tá, gente? Quer dizer, veja que aqui é no ano 1 que ele começa, não tem receita nenhuma, depois ele vai aumentando a receita e atingindo a sua capacidade máxima. No caso da movimentação aqui não é a otimista, de 3.400 no ano 18. Né? Aqui eu tenho um custo de mão de obra, custo de despesas gerais, serviços terceirizados e o total das minhas despesas. Então, foram consideradas diversas informações consolidadas nas tabelas, né? Além dos descontos de imposto de renda, contribuição social, que não estava naquele imposto, né? Era só COFINS e ISS. E foram utilizados dois parâmetros por causa do retorno do investimento. Taxa interna de retorno, que foi de 10,31, e o valor presente líquido, diante daquilo que nós vimos lá, tá? Das receitas e das despesas, o valor VPL de 25, o valor do negócio. O payback no ano 12, quer dizer, no ano 12 eu já começaria a ter lucro. A taxa usada aí é definida pela ANTAC, foi de 8,30, que é o custo de capital, que é o casinho, tá, gente? E a marginagem estática de 3.400, como nós vimos. Aqui está o fluxo de caixa, não dá para vocês verem aí, mas de qualquer forma aqui está tudo que eu falei, a taxa interna de retorno e VPL e tal. Essa é só a planilha para vocês darem uma olhadinha aí, talvez no trabalho em si que eu ponho lá na apresentação, talvez fique mais fácil vocês verem. Portanto, com o TI 10,30, o 8,30, o WACC, o que existe aqui? Deverão ser incorporadas remunerações à autoridade portuária de forma a igualar a taxa determinada pela ANTAC,
WACC com o VPL, de tal maneira que o valor seja zero. O que eu estou falando com isso? Gente, como é que funcionava antes? Tá? Isso aí foi antes de 2018, tá, gente? Mas como é que funcionava antes? Todo o VPL arrecadado, todo o VPL, cálculo, fazia-se o cálculo, com esse WACC aí de 8,30. Todo o valor VPL positivo que desse, ele tinha que ser dado à autoridade portuária. Então, essa diferença era remunerada para a autoridade portuária. Como? Né? A remuneração devida à autoridade portuária, quer dizer, o empresário do armazém repassava esse valor para a autoridade portuária. Da seguinte forma, tinha uma parte fixa, que era o valor de 1 por metro quadrado de área arrendada. Esse valor era pago mensalmente e dava um total de 280 pagos ao longo de todo o período de vigência do contrato. A parte variável é um valor de 1,10 por tonelada movimentada. Esse valor pago gerará um fluxo anual de pagamento de 302,087 no início das operações, a 3.740 mil a partir do ano 18 de vigência do contrato. Então, só para vocês terem, o down payment era exatamente o valor que se repassava no ato da assinatura do contrato de arrendamento. Então, ele fazia assim, quanto que dá o VPL? Dá tanto. Então, eu retirava 1% da parte fixa, né? Que era pelo metro quadrado, que dava 380, e tirava 1,10 da parte variável, que era o cálculo que se tinha do valor a se ganhar, que era 3.740. Então, sobrava aí 3.554, e esse valor eu tinha que repassar à vista para a autoridade portuária. Cara, então o governo ficava com tudo e o cara não ficava com nada. Né? Teoricamente, lógico que ele fazia. Aí é que está o segredo da opção real. Se eu fizesse a opção real, e essa exigência não era da autoridade portuária. Você não precisava fazer a opção real. Se a minha opção real desse um valor acima, eu entraria na licitação e esse valor acima seria o meu ganho, né? Teoricamente. Claro que ele poderia botar os prolabore dele no projeto, evidentemente, e tem no projeto isso. Mas ficava fixo o prolabore, né? O empresário, o investidor, né? Na realidade, ele queria ganhar mais para fazer investimentos, né? Então, a questão da opção real era interessante porque o quanto que ele ganhasse a mais na opção real, que não era calculado, né, pelo modelo determinístico que era exigido pela autoridade portuária, quanto que ele ganhasse a mais era dinheiro para o bolso dele. Então ele teria que fazer um cálculo muito bem feito dessas incertezas para poder dizer assim, eu vou ganhar um pouco mais, embora eu estou falando aqui que vou ganhar isso aqui, né, aquilo lá, que ele dizia, eu vou ganhar um pouco mais porque eu tenho um cálculo que vai me dar um pouco mais do que eu estou falando, né, que é o cálculo da opção real. Tá? Então, por isso que esse modelo era importante. A movimentação, recebimento armazém nas áreas 16 e 1, para exportação do sistema de Santarém, foi simulado, né, essa movimentação. E os fluxos de caixa também, que geraram os valores atuais líquidos, né, que é o VPL. Aqui em Portugal se chama valores atuais líquidos. Né? Então, utilizava-se o método Monte Carlo para essas duas coisas. Né? Então, a gente fez o crescimento, calculando o crescimento pelo uma série histórica de 11,18, baseado nisso aqui, foi feita a estimativa do desvio padrão. Tá? O volume total era o volume esperado do terminal, mais o volume do Cargill, que era o Cargill, ela fazia lá, ela fazia já ela recebia, já tinha um armazém lá. Então, pegou-se esses volumes todos, tanto o esperado daqui como o da Cargill, que já tinha a sua movimentação, o seu armazém lá, pegou-se, fez uma proxy, né, uma estimativa de mercado, né, digamos assim, de armazenamento, de produção
para armazenamento. Então, foi feito isso, tá? Então, achou-se um desvio padrão de 11,18. O fluxo de caixa e os valores presentes líquidos, ou valores atuais líquidos, são recalculados para interação estimativa de movimentação no porto. Então, o tempo de 25 anos, uma amostra de 20 mil, né, de 20 mil valores presentes líquidos, ou valores atuais líquidos, a gente usou WACC 8,3 e 10%. A gente tinha a perspectiva de subir para 10%. Né? Aí tem um conceito de limiares. Que são os limiares? São movimentações a partir do qual deve se expandir. Os limiares dizem-nos qual a regra ótima de expansão. Em geral, devemos expandir antes de atingir a capacidade do armazém existente, para não perdermos lucros por ainda não ter a capacidade. Então, você fazia o limiar, você teria a chance de fazer a expansão exatamente antes de atingir a capacidade máxima, né? E nós vamos ver num gráfico daqui a pouco. O limiar está definido para procura do conjunto de terminais, não só para o que está a ser concessionado, que seria o concessionado mais a Cargill, tá? Então ele foi calculado para ambos, tá? Em termos de mercado, né? E o cálculo limiar gera uma amostra de movimentação de soja. Então, o primeiro foi a amostra de movimentação de soja. Pelo comportamento da movimentação, fez uma simulação de Monte Carlo e aí gerou-se uma amostra para isso. Depois, otimiza-se uma amostra de fluxo de caixa com 25 anos e 20 observações, usando o solver, o algoritmo do solver, tá? Fez essa otimização. O resultado são 25 limiares estimados, um por ano, né? E gerou-se uma amostra independente a fim de não ter um sobreajustamento, um overfitting, né? Por que isso? Porque, olha, então primeiro eu faço uma amostra da soja, depois eu pego aqueles VPLs e faço outra amostra de VPLs e faço otimização, faço outra simulação de Monte Carlo, para não ter o mesmo para não ter overfit, né, na geração das amostras. Tem que ser independentes, né? Então, por ano eu fazia outra e assim foi feito, né? Os limiares são utilizados somente nos processos de expansão, né? Então, movimentação primeiro, depois fluxo de caixa para os VPLs, outra simulação de Monte Carlo para fazer o solver, né? Calcula-se gera-se os limiares, né? E não foi feito uma data definida, o ano 17, por exemplo, que é o ano em que houve a produção começa a ser máxima, né? Não houve isso. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são os tais dos limiares, né? Até o ano 22. No 25 ele estoura, né? Ele vai lá para cima. Então, na realidade, a expansão ela deve ser feita aqui, ó, que é o valor onde o limiar ainda está iniciando. Então, se eu expandir no ano 11, por aí, se eu fizer a expansão no ano 11, é o ano que eu vou ter mais chance de ter produções maiores, né? Então, por isso foi feito esse limiar aqui, tá? Então, esse aqui é onde eu posso ter uma melhor possibilidade de expansão, que é o limiar do mercado, né? Da demanda do mercado, na realidade da produção de soja que o meu armazém pode comportar. Então, aqui seria o ideal, tá? A expansão no ano 11, que eu já teria mais ou menos tudo. Agora, os resultados das conclusões, e aí eu já encerro, desculpe eu demorar um pouco aí, mas pelo menos a gente pode liberar a segunda-feira, fica só na quarta-feira aí. Então, a média de crescimento foi 8,21, desvio padrão 11,8, 18, desculpe, né? Média de crescimento da soja, né? Do produção de soja. Resultado do valor presente líquido, VPL, sem a opção real, é 25 milhões, né? Com WCCC 8,3. Tempo de fluxo de caixa, 25 anos. Amostra de 1.000 casos de valor presente líquido nessa situação. Resultado geral utilizando opções reais, aqui é sem opções reais. Opções reais eu tenho a média sem opção de expansão, eu tenho 18 milhões.
com a opção de expansão, 27 milhões. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que usar a opção de expansão. Se eu não usar, eu vou perder dinheiro, né? Eu vou perder dinheiro, ok? E valor de flexibilidade é a diferença, então, portanto, de 8 milhões, quase 9 milhões, né? Então, aqui só a tabela para vocês verem, a gente fez várias possibilidades, né? Então, por exemplo, o VPL, aqui Val, entende-se VPL, tá? Deu um VPL de 25 milhões, modelo tradicional, sem expansão, e com o WACC 830. 27 milhões, com opções reais e simulação de Monte Carlo, com expansão, com o WACC 830. Aqui, o valor presente líquido com opções reais, mas sem expansão. Veja que ele diferenciou do tradicional. Então, deu na realidade, com a análise de mercado, ele deu negativo, né? Então, mas sem expansão, obviamente. E aqui, 25 milhões aproximadamente no ano 17. Se eu fizesse a expansão no ano 17, eu teria 25 milhões aproximadamente, com opção real, evidentemente, porque é a expansão. Aqui, 3 milhões do modelo tradicional a 10%, não teria expansão. Com expansão, eu tenho 4 milhões, né, usando opções reais. Aqui, usando opções reais, eu tive um valor negativo, quer dizer, um VPL negativo a 10%. Né? Então, mesmo usando opções reais, mas sem a expansão, com opções reais, mas sem a expansão em si, só a opção real como modelo de simulação de Monte Carlo, tá? Bom, gente, esse é o que eu tinha que mostrar para vocês. Tem uma conclusãozinha aqui, só para a gente... Com o modelo de opções reais, os resultados apresentam maior precisão, visto que considera a incerteza ou a volatilidade do mercado de soja na região. A produção de soja no Mato Grosso, principal produtor exportador nesse período, cresceu 18 milhões 960 mil toneladas para 30 milhões e 500 mil toneladas. Isso extrapola o mínimo necessário para o valor do VPL estimado na simulação. Portanto, é fundamental esse conhecimento do modelo para o investidor avaliar a viabilidade do empreendimento de expansão. Não é isso? Outro fator de igual importância, como sugestão nesse caso, trata-se do WACC, a taxa de desconto ou custo de capital. O investidor demanda ao governo que faz a concessão a maior taxa de desconto. É meio contraditório, mas o que acontece? O investidor ele fica querendo que a taxa de desconto aumente. Por quê? Porque se ele aumenta a taxa de desconto, ele tem uma capacidade maior de... como ele devolve para o governo todo o valor do VPL positivo, se ele aumenta a taxa de desconto, esse VPL positivo vai diminuir. Esse VPL positivo diminuindo, ele tem chances, né, se ele fizer um cálculo de opções reais, ou mesmo analisando de uma forma um pouco diferente, com uma outra taxa mais realista, né, por isso que ele quer que a taxa suba, que ele pega uma taxa de 7%, ele consegue diminuir a taxa de desconto dele, né, a taxa mesmo que ele vai operacionalizar, né, a TIR dele, né, por exemplo. Ele tenta diminuir o máximo possível, né, e aí a taxa, esse custo de capital, né? Ele tenta diminuir o custo de capital de tal forma que o governo, aumentando o custo de capital, sobra pouco VPL para ele, ele tem que repassar menos para o governo. Isso é uma coisa natural, né? Tem essa guerra. Hoje já está acabando essa guerra, por quê? Porque está mais realista essa taxa de desconto. Né? Por outro lado, diminuir o valor de outorga cresce a rentabilidade do empreendedor. É isso que ele está falando, que eu estou falando. Né? Ele aumenta a taxa de desconto para diminuir o valor de outorga. O valor de outorga é o valor do VPL, né? O valor presente líquido positivo, certo? Então, o governo, o concessionário, cobra o valor de outorga no resultado do VPL tradicional. Portanto, a avaliação em OR indica a vantagem ou desvantagem de permanecer no investimento. Aí eu posso, eu tenho muito mais vantagem, eu tenho muito mais valor a receber do que eu estou comunicando ao governo. Isso é malandragem? Não, não é, porque o governo só exige um VPL normal, de um projeto determinístico. Né? Então, não tem nada de errado aí, né? de ilegal ou de malandragem. Né? É da regra do jogo. Tá?
Na presença de um limite máximo de capacidade, o VPL tradicional com fluxo de caixa esperado, ele sobreestima os resultados pela diferença da incerteza das incertezas não consideradas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: como ele tem uma distribuição log normal, ele está com um limite sobreestimado, né? Então, esse limite sobreestimado, ele está desconsiderando algumas incertezas, tá? Isso aí também é uma coisa que deve se cuidar quando você faz cálculo de opções reais por simulação de Monte Carlo, tá? Quer dizer, você usa uma distribuição, essa distribuição normalmente ela é uma distribuição log normal, que não tem preços negativos, mas você subavalia a sua volatilidade. Subavaliando a sua volatilidade, você pode não considerar algumas incertezas, tá? Que na distribuição de probabilidade pela simulação não está sendo considerada. Tá? Então, é basicamente isso, ok? Então, o que eu tinha acabou, demorou um pouco, foi até 23 horas, mas, de certa forma, nós conseguimos terminar. Tá aí, que eu falei para vocês, eu vou terminar aqui. Tem alguma pergunta? Não, gente? Não, eu estou encerrando aqui. Se tiver alguma pergunta...